Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde conversamos com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Estamos a conversar no momento em que decorre um Conselho Europeu que se tem prolongado, onde existe uma discussão, por um lado, da crise dos refugiados, outra pela saída da Inglaterra da União Europeia. Efetivamente, são dois temas que nós, de resto, já trouxemos aqui também à antena. Dois temas muito quentes, muito complicados. Em relação a esta situação, bem, a começar pela questão da crise dos refugiados, de facto, não houve aqui, para já, nesta cimeira, grandes desenvolvimentos, a não ser aqui um aspecto bastante importante, que é o terem chegado a um acordo sobre a necessidade de fazer uma cimeira especial com a Turquia, reconhecendo precisamente que a Turquia há de ter aqui um papel muito importante nas decisões futuras sobre a resolução deste problema, que é de facto creio que logo depois da situação da crise económica e financeira, que até eventualmente se resolve de forma até se calhar, não diria simples, porque de facto não foi simples e com muito sacrifício para toda a gente, mas de facto esta situação social que decorre o desentendimento que tem provocado dentro da própria União Europeia sobre os refugiados cria aqui uma situação muito, muito delicada. Confesso que também não me sinto muito otimista em relação a ver no imediato uma resolução para este problema. A maioria dos comentadores tem essa mesma visão da questão. E aliás, quando às vezes se pensa que se estão a dar pequenos passos numa determinada direção, somos surpreendidos. Por exemplo, o caso da Áustria, que agora neste Conselho Europeu veio afirmar que de facto iria impor limites à entrada dos imigrantes, neste caso reduzindo uma cota diária de apenas 80, quando já havia compromissos assumidos nesse sentido e para valores que eram muito superiores. Portanto, há sempre estas surpresas de última hora, de 28 Estados-membros, cada um com a sua opinião, e que está, de facto, a dificultar imenso a resolução deste problema. Outra das questões é realmente a saída do Reino Unido. É outro também, não diria para já um problema, mas que pode se tornar num problema bastante complicado de se resolver. Nós temos aqui uma situação que é o Presidente do Conselho Europeu claramente também a pressionar para que nesta cimeira se resolva de facto que se resolva, salvo seja, mas que pelo menos haja aqui algum entendimento, alguma cedência de ambas as partes no que toca a esta possibilidade. Temos um Presidente da Comissão Europeia que acredita que de facto havemos de chegar a um bom caminho, que reafirma, ele já o disse várias vezes, de facto que o Reino Unido é um parceiro fundamental no processo de construção europeia e, portanto, eu também sou dessa opinião, não vejo uma continuidade deste projeto europeu sem um parceiro tão importante como é o Reino Unido e, muito sinceramente, também acredito que eles também não queiram estar fora da União Europeia. Eu sei que está aqui o referendo em causa, em junho, há também naturalmente agendas políticas a cumprir, não é? O que se discute é a cedência perante algumas exigências do Reino Unido. Há um conjunto de situações específicas que foram colocadas em cima da mesa para discussão por parte do Reino Unido. Os restantes Estados-membros, acho que são unânimes em reconhecer que será interessante manter o Reino Unido dentro da União Europeia, mas também reconhece aqui uma coisa, que não querem que se abra aqui uma porta, um caminho, os precedentes de ceder a determinados pedidos, porque obviamente criar aqui o tal precedente pode ser complicado no processo futuro de construção europeia. Sobretudo, o grande problema, se calhar o tema de maior discórdia em relação à posição inglesa tem a ver com a retirada ou uma limitação muito significativa dos benefícios sociais aos imigrantes. Cria aqui uma situação de facto complicada, criam um novo paradigma sobre o que é a livre circulação de pessoas e trabalhadores, estudantes dentro da própria União Europeia, coloca em causa, se calhar, o próprio princípio de Schengen e, em última análise, se nós continuarmos neste efeito bola de neve, também
acabamos por chegar ao mercado único europeu, porque obviamente acaba por afetar um dos pilares de funcionamento da própria União Europeia, que é o mercado único europeu. Podemos dizer que é um momento difícil para a União Europeia. É um momento muito, muito difícil, Marta, muito, muito difícil, e infelizmente acho que temos notado também um pouco pelos programas que semanalmente temos aqui neste espaço, com alguma regularidade quando nós falamos disto, infelizmente não trazemos grande novidade, porque continuamos muito preocupados com o que possa acontecer deste impasse, e infelizmente não tem aqui aparecido grandes soluções. São medidas muito pontuais, mas muito aquém do desejável. Por exemplo, só ainda voltando à questão dos refugiados, nota-se que tem havido melhorias. Um dos graves problemas tinha a ver com os postos de acolhimento, os centros de acolhimento, com faltas de condições. Nesse aspecto, em alguns países, temos verificado algum cuidado em relação a isso, e houve de facto melhorias, mas de facto estamos muito longe de resolver o problema. Havia muita expectativa porque esta semana teríamos a visita do Comissário Europeu Carlos Moedas, num roteiro da ciência, mas tal foi cancelado devido às condições atmosféricas. Pois, efetivamente, nós habitualmente neste espaço falamos de um momento difícil da semana, que terá sido efetivamente esta questão, estes problemas estão em cima da mesa do Conselho Europeu. O momento positivo da semana claramente teria sido a visita do Comissário Carlos Moedas aqui à região. A Madeira seria, portanto, o segundo ponto do país a receber a visita do Comissário. Este roteiro da ciência começou precisamente por Coimbra, e teria sido aqui uma oportunidade muito interessante de dar a conhecer projetos públicos, projetos privados, no âmbito desta pasta muito importante que o Comissário tutela, ligado, portanto, à ciência, à tecnologia, à inovação. São 80 mil milhões de euros neste quadro 2014-2020 associados a esta pasta tutelada pelo Comissário Carlos Moedas. Portanto, ele tem este programa muito importante que é o conhecido Horizonte 2020, e, portanto, no fundo é também fazer a ponte, conhecer a realidade regional, porque de facto não existe melhor do que vir de facto aos sítios a reconhecer as dificuldades que nós temos enquanto região ultraperiférica, e portanto não só ver do ponto de vista positivo aquilo que está a ser feito naquela pasta também, mas por outro lado com certeza que no âmbito dessas visitas e das entidades que estavam programadas nessa visita seriam dados a conhecer as dificuldades e as limitações que nós temos enquanto região ultraperiférica. Acredita que a visita será reagendada para outras datas? Não tenho a menor dúvida acerca disso. Para já não tenho também informação privilegiada em relação a esse aspecto, mas certamente que a Madeira não irá sair deste roteiro. Acredito que será uma questão de reagendamento da visita do Comissário e até, se calhar, retomando o princípio inicial, que era até fazer uma visita um pouco talvez mais prolongada, porque, como se sabe, esta era uma visita muito rápida, de um dia, digamos assim, e eu creio que nós temos aqui, tratando-se de uma matéria tão importante como esta, teríamos com certeza matéria para ser discutida de forma mais pausada durante seguramente 2 dias, não é? Ontem foi apresentado um livro da eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar sobre oportunidades europeias para a juventude. É verdade. Ontem foi a apresentação na Universidade da Madeira desta publicação da responsabilidade da eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar. Aliás, essa tem sido, de resto, tem-se notado uma preocupação das eurodeputadas, não apenas da doutora Cláudia, mas também da doutora Liliana. A doutora Liliana, por exemplo, com a abertura de um centro de atendimento, o chamado Gabinete Europeu, portanto foi também uma medida apresentada já no ano passado e que obviamente também foi muito interessante, criar aqui uma atenção especial para a região, e agora também esta iniciativa da eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar. Foi um projeto simples na sua concepção, mas de facto muito prático e muito interessante, que foi tentar, no fundo, juntar todos os programas existentes, ou a maior parte dos programas de apoio aos jovens, quer seja numa perspectiva de formação, estágio ou até mesmo de emprego, e portanto tentar reunir tudo isto numa pequena publicação onde a informação apareça de forma mais estruturada, mais organizada, porque de facto o que consta desta publicação não é efetivamente uma novidade, essa informação já existe, mas o que se nota, e da nossa experiência também, é que muitas das vezes as pessoas o que se queixam é que há dificuldade em chegar à informação. Ela está muito dispersa, distribuída pelos milhares de sites que existem sobre a informação de conteúdos europeus, não é? Neste caso, há aqui 2 programas em particular sobre o qual incide esta publicação, que é o programa Erasmus+,
formais, extremamente importante naturalmente para os jovens, e também um outro mais vocacionado a pensar já na parte mais prática ou na parte da integração no mercado de trabalho, que é o programa Garantia Jovem. Portanto, uma iniciativa da União Europeia que se aplica em diversos Estados-membros e que tem depois, às vezes, pequenas correções, pequenas adaptações. Aqui na região este programa também existe, mas chamamos Garantia Jovem Madeira, e tem uma ou outra diferença em relação ao programa nacional, adaptado, portanto, às circunstâncias de cada região. O terceiro elemento que depois consta deste livro, também muito interessante, é que divulga aqui todo um conjunto de oportunidades de estágios nas instituições europeias, Parlamento Europeu, Comissão. O próprio Comitê das Regiões também surge como indicação de uma possível instituição onde se possa vir a fazer estágio. Portanto, estão aqui reunidas informações muito interessantes e resta dizer que desta publicação vai ser feita uma aplicação, ou já está feita, creio eu, uma aplicação para smartphone, e que, portanto, por essa via também as pessoas podem aceder gratuitamente à publicação. E os montantes envolvidos parece que são significativos em relação a estes programas, que são oportunidades para jovens. Os programas são sempre, neste caso, no que toca aos jovens, os montantes são sempre muito elevados, por uma razão também muito simples, é que qualquer instituição europeia reconhece que a aposta central tem que ser aqui, nesta faixa etária de quem está a acabar a escolaridade, quem está a ingressar, quem está a fazer formação superior, quem vai ingressar no mercado de trabalho. O desemprego jovem, todo o desemprego é preocupante, como é óbvio, mas este desemprego jovem preocupa de facto de uma forma, diria, mais intensa, não é? E se calhar torna-se necessário daí a necessidade de desenvolver programas específicos, como é o caso deste Garantia Jovem e no caso da região, o Garantia Jovem Madeira. O Europe Direct Madeira, em parceria com a Associação Orgânica, irá apresentar publicamente Agricultura Biológica, Mitos e Factos, uma publicação em papel. Portanto, nós temos também uma das tarefas ou das atividades que nós temos desenvolvido no Europe Direct Madeira anualmente nós produzirmos uma pequena publicação. Inicialmente começamos precisamente com uma publicação sobre agricultura biológica. Achávamos que era um tema não só interessante do ponto de vista europeu, mas também muito importante aqui para a região. Numa segunda publicação avançamos para a produção de um livro mais ligado à juventude e em particular o primeiro ciclo, falando sobre assuntos europeus, mas para jovens de facto de tenra idade. E neste terceiro ano voltamos um bocadinho ao tema da agricultura biológica e aqui acrescentamos a ideia dos mitos e factos, porque por esta razão muito simples, é que existem às vezes uma série de pressupostos ou ideias pré-concebidas em relação à agricultura biológica e, portanto, quisemos que esta publicação, uma publicação modesta, diria eu, mas rica de conteúdo, são cerca de 12, 15 páginas que consta esta publicação, mas que esclarece de forma muito clara alguns mitos em torno da agricultura biológica. Portanto, não é uma publicação feita para especialistas, para agricultores, nem para engenheiros agrónomos, para entendidos nesta matéria, é para o cidadão comum que queira desmistificar algumas informações sobre a agricultura biológica e juntou-se também nesta publicação um desafio que foi chamado Transforma o seu jardim numa horta, um bocadinho dando aqui a possibilidade, porque não, quem estiver insatisfeito com o seu relevado, que dá muita amassada, gasta se calhar muita água enfim, e se calhar não se tem a devida recompensa, porque não ter aqui um projeto de família, por exemplo, e transformar numa horta biológica, note-se, e nesse sentido tem ali neste livro um conjunto de etapas muito simples, que dão já algumas indicações de como as pessoas realmente podem fazer este trabalho. Resta dizer que este é um projeto realmente em parceria com a Associação Orgânica. É uma associação regional que se tem debatido pela promoção dos produtos biológicos e que nós entendemos que obviamente seria um parceiro muito interessante para o desenvolvimento deste projeto e, portanto, a apresentação, resta dizer que a apresentação desta publicação será feita precisamente no último sábado deste mês de fevereiro. Será feita também num sítio especial que é um restaurante existente num hotel Quinta da Serra, portanto isto fica na freguesia do Jardim da Serra, concelho de Câmara de Lobos, e é um restaurante especial porque na sua confecção utiliza precisamente produtos biológicos, portanto não é uma escolha inocente.
é uma escolha de facto propositada e qualquer pessoa pode naturalmente participar através de uma inscrição, contactando neste caso esta unidade hoteleira, fazendo a sua inscrição, participando obviamente neste almoço. Confeccionado por um chefe que é o Yves Gauthier. Confeccionado por um chefe de renome que toda a gente conhece. E, no final, obviamente, nós vamos um bocadinho explicar este projeto da Associação Orgânica e do Centro Europe Direct e oferecer, naturalmente, esta publicação a quem estiver lá presente. Entretanto, o Europe Direct Madeira está presente nas escolas. Sempre presente nas escolas, é algo que não abdicamos, a menos que as escolas não queiram a nossa presença, o que felizmente acho que não acontece. Nós tivemos agora, esta semana, no âmbito do projeto que já aqui divulgamos, que é a Europa vai à tua escola, portanto, ações de sensibilização dirigidas a públicos específicos, com a adaptação de conteúdos às idades que se reporta essa mesma ação, e portanto passamos na escola básica e secundária Padre Manuel Álvares. Nós nunca tínhamos estado de facto Europe Direct na escola da Ribeira Brava e portanto foi uma oportunidade de estar com 4 turmas do ensino secundário e com os seus professores, falar um bocadinho sobre a União Europeia, falar destas dificuldades do momento e também foi tema obrigatório a questão dos refugiados. Há naturalmente muito interesse em torno desta situação. Falou-se também sobre as instituições europeias, em particular a Comissão e o Parlamento, como é que elas funcionam, porque também já percebemos que há muita confusão em relação ao funcionamento destas instituições e, portanto, tentamos esclarecer de forma o mais simples possível como é que funcionam, falando apenas nas principais, porque existem muitas mais, não é? E portanto, resta dizer em relação a isso que é sempre muito gratificante termos jovens interessados sobre os assuntos europeus e, portanto, é um trabalho que fazemos com muito gosto e que tencionamos continuar para o futuro. Obrigada, Marco Teles. Obrigado, Marta.